Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Adeus a Lázaro. Jesus está em Betânia. É noite, uma tranquila noite de abril. Das amplas janelas da sala de jantar pode-se ver o jardim de Lázaro todo florido e além dele o pomar, que parece uma nuvem de pétalas leves. O aroma da vegetação fresca, o cheiro agridoce das flores das árvores frutíferas, de rosas e outras flores, trazido para dentro da casa pela leve brisa da noite, que faz as cortinas da porta esvoaçarem e as luzes do lustre central cintilarem, mistura-se com um forte aroma de tuberosa, lírios do vale e jasmins, misturado a uma rara essência, remanescente do bálsamo com que Maria Madalena perfumou o seu Jesus, cujos cabelos ainda parecem escuros após a unção. Simão, Pedro, Mateus e Benjamim ainda estão na sala. Os outros estão ausentes e provavelmente saíram para fazer recados. Jesus se levantou da mesa e está olhando para um rolo de pergaminho que Lázaro lhe mostrou. Maria Madalena está circulando pelo quarto. Ela parece uma borboleta atraída pela luz. Ela não consegue fazer nada, além de se mover ao redor de seu Jesus. Marta observa os servos que estão retirando os maravilhosos e preciosos pratos que estão sobre a mesa. Jesus coloca o rolo em um alto aparador de madeira preta, polida, com incrustações de marfim, e diz: Lázaro, venha para fora, preciso falar com você. Imediatamente, Senhor. E Lázaro se levanta de sua cadeira perto da janela e segue Jesus para o jardim, onde a última luz do dia se mistura com o primeiro luar muito claro. Jesus caminha além do jardim, onde está o sepulcro em que Lázaro foi sepultado, e que agora exibe uma grande moldura de rosas, todas com flor, em sua entrada vazia. Acima dele, na rocha ligeiramente inclinada, está gravado: Lázaro, vem para fora. Jesus para ali. A casa não pode mais ser vista, escondida, como está por árvores e sebes. Há um silêncio sepulcral e uma solidão absoluta. Lázaro, meu amigo, pergunta Jesus de pé diante dele, olhando-o com um leve sorriso no rosto, que está muito pálido e frágil. Lázaro, meu amigo, você sabe quem eu sou? Você? Você é Jesus de Nazaré, meu Jesus manso, meu Jesus santo, meu Jesus poderoso. Isso em relação a você, mas em relação ao mundo, quem sou eu? Você é o Messias de Israel. E então? Você é o prometido, o esperado, mas por que me pergunta isso? Duvida da minha fé? Não, Lázaro, mas quero lhe confidenciar uma verdade. Ninguém, exceto minha mãe e um dos meus apóstolos, sabe disso. Minha mãe, porque ela sabe de tudo. Um apóstolo, porque participa deste assunto. Durante esses 3 anos, contei muitas vezes aos outros que estão comigo, mas o amor deles agiu como entorpecentes e frustrou a verdade que eu havia anunciado. Eles não conseguiam entender. E ainda bem que não entenderam, senão, para evitar um crime, teriam cometido outro. Um crime inútil, porque o que estava para acontecer aconteceria da mesma forma, independentemente de qualquer morte. Mas eu quero te dizer: você duvida que eu não te amo tanto quanto eles? De que crime você está falando? Que crime está para acontecer? Em nome de Deus, fale. Lázaro está agitado. Sim, eu falarei. Não duvido do seu amor, tanto que confio e entrego a minha vontade a você.
Oh, meu Jesus, quem está prestes a morrer faz isso. Eu fiz isso quando percebi que você não viria e que eu tinha que morrer. E eu preciso morrer? Não! Lázaro solta outro gemido profundo. Não grite, que ninguém nos ouça. Preciso falar com você a sós. Lázaro, meu amigo, você sabe o que está acontecendo neste exato momento em que você está comigo? Na leal amizade que me concedeu desde o primeiro instante e que nunca se contrariou por nenhum motivo? Um homem com outros homens está negociando o preço do cordeiro. Você sabe o nome desse cordeiro? Seu nome é Jesus de Nazaré. Não, existem inimigos, isso é verdade, mas ninguém pode te vender. Quem? Quem é? Um dos meus apóstolos. Só pode ser um daqueles a quem desapontei mais amargamente e que, cansado de esperar, quer se livrar daquele que agora não passa de um perigo pessoal. Em seu modo de pensar, ele acha que pode recuperar a boa reputação entre os grandes do mundo. Em vez disso, será desprezado tanto por todas as pessoas boas quanto por todos os criminosos. Ele se cansou de mim, de esperar pelo que tentou alcançar por todos os meios. A grandeza humana, que buscou primeiro no templo, depois acreditou alcançar com o rei de Israel, e agora busca novamente no templo, e aproximando-se dos romanos. Ele espera, mas Roma, se sabe como recompensar seus servos leais, também sabe como esmagar informantes com desprezo. Ele está cansado de mim, de esperar, do fardo de ser bom. Para os ímpios, ter que fingir ser bom é um fardo insuportável. Pode ser suportado por algum tempo, depois não pode mais ser suportado. E a pessoa se livra disso para se tornar livre. Livre é isso que os perversos pensam, é isso que ele pensa, mas não é liberdade. Pertencer a Deus é liberdade. Ser contra Deus é estar na prisão com grilhões e correntes, com fardos e açoites, como nenhum escravo de galés, como nenhum escravo trabalhando em construções jamais sofreu sob o chicote do torturador. Quem é? Diga-me, quem é? Não adianta. Sim, só pode ser ele. O homem que sempre foi uma mancha em seu grupo. O homem que também, há pouco tempo, ofendeu minha irmã. É Judas de Queriote. Não, é Satanás. Deus se fez carne em mim, Jesus. Satanás se fez carne nele, Judas de Queriote. Um dia muito remoto, aqui, neste seu jardim, eu consolei as lágrimas e desculpei um espírito que havia caído muito baixo. Eu disse que a possessão é o contágio de Satanás, que inocula o ser humano com seus fluidos e perverte sua natureza. Eu disse que é a união de um espírito com Satanás e a animalidade, mas a possessão ainda é insignificante em comparação com a encarnação. Serei possuído pelos meus santos e eles serão possuídos por mim. Mas somente em Jesus Cristo, Deus é como Ele é no céu, porque eu sou o Deus que se fez carne. Só existe uma encarnação divina. Da mesma forma, Satanás, Lúcifer, estará em um só, como está em seu reino, porque Satanás se encarna somente no assassino do Filho de Deus. Enquanto falo com você aqui, ele está diante do Sinédrio, negociando e prometendo matar-me. Mas não é ele, é Satanás. Ouça agora, Lázaro, meu fiel amigo. Vou lhe pedir alguns favores. Você nunca me negou nada. Seu amor tem sido tão grande que, sem ultrapassar o respeito, sempre esteve ativo ao meu lado, com inúmeras ajudas, com tanta assistência previdente e sábios conselhos, que sempre aceitei, porque pude ver em seu coração um verdadeiro desejo pelo meu bem-estar. Ó, meu Senhor, mas era uma alegria para mim dedicar-me a Ti. O que farei agora, se não tenho que me dedicar ao meu Mestre e Senhor? Tu me permitiste fazer muito pouco mesmo. Minha dívida para contigo, que restauraste Maria ao meu amor e honra, e a mim à vida, é tal que, por que me chamaste de volta da morte para me fazer viver esta hora?
A esta altura eu já havia superado todo o horror da morte e toda a angústia do espírito, assustado por Satanás com a tentação no momento de se apresentar ao juiz eterno. E havia escuridão. O que há de errado contigo, Jesus? Por que estás tremendo e ficando mais fraco do que o habitual? Teu rosto está mais pálido do que esta rosa branca que definha ao luar. Ó mestre, seu sangue e sua vida parecem estar te abandonando. Eu, na verdade, pareço um homem que está morrendo, com as veias cortadas. Toda Jerusalém, e quero dizer, todos os meus inimigos entre os poderosos de Israel, colocaram suas bocas gananciosas sobre mim e estão sugando minha vida e meu sangue. Eles querem silenciar a voz que por 3 anos, enquanto os amava, os torturou. Porque cada palavra minha, mesmo que fosse uma palavra de amor, era um choque, convidando suas almas a despertar, e eles não queriam ouvir suas almas, pois as haviam aprisionado com sua tripla sensualidade. E não apenas os grandes, mas toda Jerusalém está prestes a se enfurecer contra o inocente e pedir sua morte. E com Jerusalém também a Judéia, e com a Judéia também a Pérea, a Idumeia, a Decápolis, a Galiléia, a Cirofenícia, todo o Israel reunido em Sião para a passagem de Cristo da vida para a morte. Lázaro, já que você morreu e ressuscitou, diga-me, como foi morrer? O que você sentiu? Do que você se lembra? Morrer? Não me lembro exatamente o que foi. Meu sofrimento amargo foi seguido por uma grande languidez. Eu não parecia mais sofrer e estava apenas com muito sono. A luz e os ruídos estavam ficando cada vez mais fracos e mais distantes. Minhas irmãs e Maximino dizem que eu estava mostrando sinais de sofrimento agudo, mas eu não me lembro. Claro, a piedade do Pai entorpece os sentidos intelectuais dos moribundos, de modo que apenas a sua carne sofre, como se estivesse sendo purificada pelo pré-purgatório, que é a agonia. Mas eu, e o que você se lembra da morte? Nada, mestre, é um espaço escuro em meu espírito, uma área vazia. Há uma interrupção no curso da minha vida e não sei como preenchê-la. Não me lembro de nada. Se eu olhasse para o fundo daquele buraco negro que me manteve por 4 dias, embora fosse noite e eu fosse uma sombra nele, se eu não pudesse ver, sentiria o frio úmido subir de suas entranhas e soprar em meu rosto. É, afinal, uma sensação. Mas se penso naqueles 4 dias, não tenho nada, nada. Essa é a palavra. Claro, aqueles que voltam não podem contar. O mistério é revelado a cada vez àquele que entra. Mas eu, Lázaro, sei o que vou sofrer. Sei que vou sofrer em plena consciência. Não haverá bebida calmante, nem languidez para tornar minha agonia menos terrível. Sentirei que estou morrendo. Já sinto isso. Já estou morrendo, Lázaro. Como alguém que sofre de uma doença incurável. Continuei a morrer durante esses 33 anos. E a morte acelerou seu ritmo cada vez mais, à medida que o tempo me aproximava desta hora. No início era apenas a morte de saber que eu nasci para ser o Redentor. Depois foi a morte daquele que se vê contrariado, acusado, ridicularizado, perseguido, impedido. Que cansaço! Então, a morte de ter ao meu lado cada vez mais perto, até que me agarrasse como um polvo gigante, agarra um náufrago, aquele que é meu traidor. Que náusea! E agora estou morrendo na tortura de ter que dizer adeus aos meus amigos mais queridos e à minha mãe. Oh, mestre, estás chorando? Eu sei que você também chorou diante do meu sepulcro, porque você me amava. Mas agora, você está chorando de novo, você está congelado, suas mãos já estão tão frias quanto as de um cadáver. Você está sofrendo demais. Eu sou o homem, Lázaro, eu não sou apenas Deus. Eu tenho a sensibilidade e os afetos do homem, e minha alma se angustia ao pensar em minha mãe. E, no entanto, eu lhe digo, meu tormento de suportar ter meu traidor perto de mim se tornou tão monstruoso, assim como ter que suportar o ódio satânico de um mundo inteiro,
e a surdez daqueles que, se não odeiam, também não podem amar ativamente, porque amar ativamente é conseguir ser o que a pessoa amada quer e ensina. Enquanto aqui, sim, muitos me amam, mas eles permaneceram o que eram. Eles não assumiram outro ego por minha causa. Você sabe quem foi capaz, entre os meus mais íntimos, a mudar de natureza, a fim de se tornar de Cristo, como Cristo quer? Apenas uma, sua irmã Maria. Ela partiu de uma animalidade completamente pervertida para alcançar uma espiritualidade angelical. E ela conseguiu isso somente pelo poder do amor. Tu a redimiste. Eu os redimi a todos com a minha palavra, mas só ela mudou completamente por meio do amor ativo. Mas como dizia, o meu sofrimento com todas essas coisas é tão monstruoso que não anseio por nada, além de ver tudo realizado. Minhas forças estão me faltando. A cruz não será tão pesada quanto esta tortura do espírito e dos sentimentos. A cruz? Não, oh, não! É atroz demais, é vergonhosa demais, não! Lázaro, que por algum tempo segurou as mãos frias de Jesus nas suas, em pé diante de seu mestre, solta-as e desaba no banco de pedra próximo, cobrindo o rosto com as mãos e chorando desoladamente. Jesus se aproxima dele, coloca a mão nos ombros abalados pelos soluços e diz: O quê? Eu que estou prestes a morrer, venho consolar você que está vivo? Meu amigo, preciso de força e ajuda, e peço isso a você. Só você pode me dar. É melhor que os outros não saibam, porque se soubessem, sangue seria derramado. E eu não quero que cordeiros se tornem lobos, nem mesmo por amor aos inocentes. Minha mãe, oh, como é doloroso falar dela. Mamãe já está tão aflita. Ela também está morrendo exausta. Ela também vem morrendo há 33 anos e agora é uma grande ferida, como a vítima de uma tortura atroz. Juro-te que houve uma luta entre a minha mente e o meu coração, entre o amor e a razão, para decidir se era justo mandá-la embora, mandá-la de volta para sua casa, onde ela sempre sonha com o amor que a fez mãe, onde ela saboreia o beijo de fogo do amor. Ela se arrepia no êxtase dessa lembrança, e com os olhos da sua alma ela sempre vê o ar respirar suavemente, agitado por um lampejo angelical. A notícia da minha morte chegará a Galiléia quase no momento em que eu poderei dizer-lhe: Mãe, eu sou o conquistador. Mas eu não posso, não, eu não posso fazer isso. O pobre Jesus, carregado com os pecados do mundo, precisa de consolo, e a mãe me dará. E o mundo, ainda mais pobre, precisa de duas vítimas, porque o homem pecou com a mulher, e a mulher deve redimir, assim como o homem redime. Mas até que a hora chegue, eu sorrirei para minha mãe, tranquilizando-a. Ela treme, eu sei. Ela percebe que a tortura está se aproximando, eu sei. E ela a repele através de repulsa natural e amor sagrado, como eu repilo a morte porque sou um ser vivo que deve morrer. Mas seria terrível se ela soubesse que em 5 dias ela morreria antes dessa hora, e eu quero que ela esteja viva para receber força de seus lábios, assim como recebi a vida de seu ventre. E Deus quer que ela esteja no meu calvário para misturar a água de suas lágrimas virginais com o vinho do meu sangue divino e celebrar a primeira missa. Você sabe o que será a missa? Você não sabe. Você não pode saber. Será a minha morte aplicada para sempre à humanidade viva ou sofredora. Não chore, Lázaro. Ela é forte. Ela não chora. Ela chorou durante toda a sua vida de mãe. Ela não chora mais agora. Ela crucificou o seu sorriso no rosto. Você notou como o rosto dela se tornou nestes últimos dias? Ela crucificou o seu sorriso no rosto para me consolar. Peço que você imite a minha mãe. Eu não conseguia mais guardar meu segredo só para mim. Procurei ao redor um amigo sincero e confiável. Encontrei seus olhos leais. Eu disse: confiarei isso a Lázaro. Quando você carregava um fardo pesado no coração, respeitei seu segredo
e o defendia até mesmo contra a curiosidade natural dos corações. Peço que tenham o mesmo respeito pelo meu. Mais tarde, após a minha morte, você o tornará público. Você mencionará esta conversa, para que as pessoas saibam que Jesus foi para a morte plenamente consciente da situação e as suas torturas conhecidas. Ele acrescentou também esta, que ele sabia de tudo, tanto em relação às pessoas quanto ao seu destino, para que se saiba que, embora ainda pudesse ter se salvado, ele não o quis, porque seu amor infinito pelos homens nada desejava senão consumir o sacrifício por eles. Oh, salve-se, mestre, salve-se! Posso deixá-lo escapar. Esta mesma noite, uma vez você fugiu para o Egito, fuja agora também. Venha, vamos levar Maria e minhas irmãs conosco e vamos embora. Nenhuma das minhas riquezas me atrai. Como você sabe, você é minha riqueza, de Maria e de Marta. Vamos? Lázaro, eu fugi naquela época porque não era a minha hora. Agora é a hora, e eu ficarei. Nesse caso, irei com você, não o deixarei. Não, você ficará aqui, já que aquele que está a uma distância que permita uma caminhada no sábado tem permissão para consumir o cordeiro em sua casa. Você consumirá o seu cordeiro aqui, como sempre fez, mas deixe suas irmãs virem, por minha mãe. Oh, o que as rosas do amor divino esconderam de você, ó Marte, o abismo, e dele agora se elevam as chamas do ódio e correm para corroer seu coração. As irmãs, sim, elas são fortes e ativas, e a mãe estará agonizando, curvada sobre meu corpo morto. João não é suficiente. João é amor, mas ele ainda é imaturo. Oh, ele amadurecerá e se tornará um homem na tortura dos dias que virão. Mas a mulher precisa de mulheres para suas terríveis feridas. Você me dará essas mulheres? Eu lhe darei tudo, sempre lhe dei tudo com alegria, e só lamentei que quisesses tão pouco. Como você pode ver, não aceitei de ninguém o que consenti em receber de meus amigos em Betânia. Essa é uma das acusações feitas contra mim pelo homem injusto mais de uma vez. Mas aqui, entre vocês, encontrei o suficiente para consolar o homem de toda a sua amargura. Em Nazaré, foi Deus quem encontrou consolo perto da delícia única de Deus. Aqui foi o homem, e antes de subir para a minha morte, agradeço a vocês, meus amigos fiéis, amorosos, bondosos, atenciosos, reservados, sábios, discretos e generosos. Agradeço por tudo, e meu Pai mais tarde os recompensará. Eu já tive tudo por meio do seu amor e da redenção de Maria. Oh, não, vocês receberão muito mais. E o receberão. Escute, não fique tão desanimado. Preste atenção em mim para que eu lhe diga o que quero pedir que faça. Você ficará aqui esperando. Não, isso não. Por que Maria e Marta e não eu? Porque eu não quero que você se corrompa, como todos os homens serão corrompidos. Jerusalém, nos próximos dias, estará tão corrompida quanto o ar ao redor de uma carniça pútrida que foi repentinamente estourada pelo pé de um transeunte desatento, infectada e infectando. Até mesmo pessoas que não são tão cruéis, até mesmo meus discípulos, serão levados à loucura por seus miasmas. Eles fugirão, e para onde irão em seu desespero? Virão a Lázaro. Quantas vezes, nestes 3 anos, eles vieram em busca de pão, uma cama, proteção, abrigo e de seu mestre? Eles voltarão agora. Como ovelhas dispersas por um lobo que raptou o pastor, correrão para o aprisco. Reúna-os, encoraje-os, diga-lhes que eu os perdoo. Confio a você a tarefa de perdoá-los em meu nome. Eles não conseguirão encontrar paz de espírito por terem fugido. Diga-lhes para não caírem em um pecado maior, desesperando-se do meu perdão. Todos eles fugirão? Todos, exceto João. Mestre, o Senhor não me pedirá para receber Judas. Deixe-me morrer torturado, mas não me peça isso. Várias vezes minha mão, ansiosa por matar a vergonha da família, tremeu ao tocar minha espada. Mas nunca o fiz, porque não sou um homem violento.
Apenas fui tentado a fazê-lo. Mas juro a ti que se eu vir Judas novamente, cortarei sua garganta como um bode expiatório. Você nunca mais o verá, eu juro a ti. Ele fugirá? Não importa, eu disse, se eu o vir novamente. Agora digo, eu o pegarei mesmo que ele esteja no fim do mundo, e o matarei. Você não deve desejar isso. Eu o farei. Você não o fará, porque não poderá ir aonde ele estará. No seio do sinédrio, no santo dos santos, eu o pegarei até lá e o matarei. Ele não estará lá. Na casa de Herodes, eles me matarão, mas eu o matarei primeiro. Ele estará com Satanás, e você nunca estará com Satanás. Abandone essa intenção assassina imediatamente, ou eu o deixarei. Mas, sim, por ti. Mestre, mestre, mestre. Sim, teu mestre, tu receberás os discípulos, tu os confortarás, tu os conduzirás mais uma vez à paz. Eu sou a paz, e também mais tarde, tu os ajudarás. Betânia será sempre Betânia, até que o ódio vasculhe esta casa de amor, pensando que apagará suas chamas, quando na verdade as espalhará pelo mundo para incendiá-lo. Eu te abençoo, Lázaro, por tudo o que fizeste e pelo que farás. Nada, nada. Tu me trouxeste de volta da morte e não me permites defender-te. Então, o que eu fiz? Tu me deste tuas casas, entende? Era o nosso destino. O primeiro apartamento em Sião ficava em um terreno que lhe pertencia, e o último também em um deles. Era meu destino ser seu hóspede, mas você não pode me defender da morte. No início desta conversa, perguntei-te: sabes quem sou eu? Agora respondo: eu sou o Redentor. O Redentor deve consumir o sacrifício até a imolação final. Em todo caso, acredite em mim. Aquele que será erguido na cruz e exposto aos olhos e ao escárnio do mundo não estará vivo, mas morto. Eu já estou morto, morto antes, mais pela falta de amor do que pela tortura. E mais uma coisa, meu amigo. Amanhã, ao amanhecer, irei a Jerusalém, e ouvirás dizer que Sião aplaudiu seu humilde rei, como um triunfante, quando ele entrou na cidade montado num jumentinho. Não deixes que esse triunfo te engane, e não te faças pensar que a sabedoria que agora te fala não era sábia nesta hora pacífica. O favor popular desaparecerá mais rápido do que uma estrela que sulca o céu e se põe em espaços desconhecidos. E daqui a 5 dias, à noite, a esta hora, meu tormento começará com um beijo enganoso que abrirá as bocas cantando hosanas amanhã, em um coro de maldições terríveis e vozes cruéis de condenação. Sim, finalmente, ó cidade de Sião, ó povo de Israel, vocês terão o Cordeiro Pascal. Vocês o terão no rito agora próximo. Aqui está ele. É a vítima que foi preparada por elas. O amor o procriou, tendo preparado um ventre imaculado como seu quarto nupcial. E o amor o consome. Aqui está ele. É a vítima consciente. Não como o cordeiro que, inconsciente, continua pastando no prado, ou com seu focinho rosado, pressiona a mama redonda de sua mãe, enquanto o açougueiro afia uma faca para abatê-lo. Mas eu sou o cordeiro que conscientemente diz adeus, para a vida, para sua mãe, para seus amigos, e vai até o sacrificador e diz: eis-me aqui. Eu sou o alimento do homem. Satanás fez os homens passarem fome, e sua fome nunca foi saciada, e não pode ser saciada. Apenas um alimento pode saciá-la, porque remove sua fome. E aqui está esse alimento. Aqui está o seu pão, homem. Aqui está o seu vinho. Consuma sua Páscoa, ó humanidade. Atravesse seu mar, avermelhado pelas chamas satânicas. Tingido com meu sangue, você o atravessará, ó raça humana, preservada do fogo do inferno. Você pode atravessá-lo. O céu, pressionado pelo meu desejo, já está entreabrindo os portões eternos. Olhem, ó alma dos mortos, olhem dos homens vivos. Olhem,
ó almas que serão incorporadas em corpos futuros. Olhem, ó anjos do paraíso. Olhem, ó demônios do inferno. Olhem, ó Pai. Olhem, ó Paráclito. A vítima sorri, ela não chora mais. Tudo foi dito. Adeus, meu amigo. Eu também não te verei antes de morrer. Vamos nos despedir com um beijo. E não duvide, dirão a você, ele era um louco, era um demônio, um mentiroso, morreu dizendo que era a vida. Responda a eles, e principalmente a si mesmo. Ele era e é a verdade e a vida. Ele é o vencedor da morte. Eu sei, e ele não pode ser o eterno morto. Estou esperando por ele, e todo o óleo da lâmpada que seu amigo mantém pronto para iluminar o mundo, convidado para o casamento do triunfante, não se queimará antes que ele, o noivo, retorne. E desta vez jamais será possível apagar a luz. Acredite nisso, Lázaro. Obedeça ao meu desejo. Consegue ouvir o canto deste rouxinol após o silêncio causado pelo jorro de suas lágrimas? Faça o mesmo. Após as inevitáveis lágrimas derramadas sobre a vítima, deixe sua alma cantar a canção infalível de sua fé. Que você seja abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Valtorta diz: como eu sofri a noite toda das 23 horas de quinta-feira, 1º de março, às 5 da manhã de sexta-feira. Vi Jesus em um estado de angústia apenas um pouco inferior ao do Getsemane, particularmente quando ele fala de sua mãe, do traidor, e demonstra sua repugnância à morte. Obedeci à ordem de Jesus de escrever isso em um caderno separado para ter uma paixão mais detalhada. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.